O meu relato é muito mais do que um relato, muito mais do que fazer um proselitismo, como diz o Manuel, em relação à JS, mas são essas histórias, sabe, Gomes, que a gente viu assim durante esses anos. Não se constrói nada sozinho, absolutamente nada. Não se constrói nada com todo mundo pensando igual, se constrói pensando diferente também. E a direção nacional da juventude cabe isso, respeitar as diferenças de cada estado, saber conduzir da melhor forma possível, mas saber construir respeitando as diferenças. Eu acho que a gente soube fazer isso. Quando a gente fala a gente, é nós da direção nacional, aqueles que estiveram aqui, os Kleber Fernandes da vida, com suas características, e a gente não pode pedir para que as pessoas sejam mais do que elas podem ser, e eu acho que a gente conseguiu isso, passar esse tempo, esses anos, né, para poder chegar aqui aos 30 anos. Eu comecei militando em 98, né, Chardão? E quando a gente iniciou lá, nós tínhamos uma reunião por semana. E nós fazíamos reunião com multidões de 2 pessoas, eu e o Chardon, né? Era uma loucura, vocês não fazem ideia, né? Aparteava, pedia a palavra, tinham 2 correntes dentro da JS, de carazinho, né? Era minha e do Chardon, mas era bacana, sabe? Porque depois veio o Robson, depois veio o Anselmo, depois veio a Maria, o Pedro, o José, e nós construímos lá os núcleos de base, Manuel. Acho que foi uma das primeiras atitudes que o Chardon teve, foi de construção dos núcleos de base. E eu acho que depois disso, anda meio esquecida. Mas a gente constrói isso. E aí, o passar desses anos, passa um filme na cabeça de todos nós. Tenho certeza que passa um filme na cabeça do Sandro, né, que foi nosso presidente. E na cabeça de cada um, né? Cada um tem uma história para contar. O último Congresso Nacional, ele é envolto de várias peculiaridades, né? Porque ele conseguiu discutir todos os temas que nós imaginávamos e ficou todos os outros que a gente imaginou que deveria ter discutido. Ficou para trás. Mas ela é isso. A JS-PDT, ela é isso. Por isso que ela vai ficar firme e forte durante muitos anos. Por isso que vão vir novas gerações. E por isso que a Marília tem razão quando ela diz que a gente está velho dentro da juventude. E aí, por isso que eu tomo a decisão, que ela é uma decisão unilateral, Vandal, mas ela é uma decisão também conceitual da Anne. Ela diz assim, chegou a tua hora, sabe? E mesmo que não fosse para assumir o espaço que eu assumi, e foi circunstancial, não foi projetado, não foi um projeto assumir o espaço que eu assumi, o que é um erro, né? O partido podia projetar isso, o partido podia dizer, olha, o Luizinho agora vai cumprir tal tarefa, o fulano agora vai cumprir tal tarefa, mas daí a gente fica aqui, né, em volta da JS, como Peter Pan que não cresce nunca. No meu caso, então, nem se fala, né? Já perdi as esperanças, mas é isso. Sabe, eu acho que o partido podia fazer isso também com a gente. O partido podia discutir isso de forma mais séria, de dizer, olha, nós vamos oportunizar. Em que pese a gente tem um defensor, a gente reclama sempre Manuel, só que tem que ouvir isso. Porque isso não acontece nos estados, muitas vezes. A gente tem estados que avançam, o estado de Santa Catarina, a gente sabe que avança, mas tem outros estados que não avançam nisso, né? Muitas vezes até por uma questão etária, a gente acaba se apegando até aos companheiros que tem uma faixa geracional um pouco mais elevada do que a nossa, mas a gente acaba se apegando a eles, mas de vez em quando a gente pede, podia dar licença para a gente também usar aí essa cadeira, essa caneta, para poder construir a juventude. E a gente vê isso em muitos estados. Eu acho que se tem uma luta interna que a gente deve travar, Vandal, é essa. Eu acho que a gente tem que brigar por mais espaços dentro do partido também, mas também não pode perder de vista a luta aí na rua. A JS nasce, existe e deve existir para atender essa camada social mais baixa da nossa sociedade. Não em estatura, mas sabe, que mais precisa mesmo. É fato isso. Sabe, eu acho que a gente precisa prestar atenção nas lutas da juventude como um todo, ou das juventudes como um todo. Esse mosaico juvenil que a gente vive no nosso país, ele precisa disso. Esse mosaico juvenil, ele não consegue, como o André falou aqui antes, ser a política pública para a juventude. Ela tem que ser
de juventude, tem que ser construída por nós jovens, por todos nós que construímos juventude no dia a dia. E eu acho que quando a gente ocupa esses espaços de poder, eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade. E a grande palavra da minha caminhada dentro da JS é a oportunidade. Eu, quando iniciei a minha militância lá em Carazinho, eu jamais esperava, mas assim, nem de longe sonhava que eu fosse sair de Carazinho. Já era bastante para mim, a gente brincava lá, se a gente pudesse ganhar a eleição em Carazinho. E aí, quando eu digo que aqui estão os brisolistas por opção, o André falou isso, e eu também não tenho ninguém que tenha deixado uma herança, e nada contra quem tenha isso, pelo contrário, que o faça e que o cuide bem dessa herança, mas nós não tivemos essa oportunidade de ter isso dentro da nossa família. Então, a nossa opção ela é mais dura. A nossa opção ela é de escolha, de poder escolher, e eu tive essa oportunidade de escolher entre todos os partidos da minha cidade para me filiar. E me filiei justamente aquele que tinha acabado de perder uma eleição da prefeitura. Entendeu? E de lá para cá, a gente está na luta aí para ter esse espaço de empoderamento na cidade. Mas isso não nos faz diferente dos jovens que estão aí fora, e é para eles, porque nós somos privilegiados. A gente tem que ter clareza disso. Quem milita num partido político, quem tem a oportunidade de fazer uma escolha de um partido político, quem tem a oportunidade, como nós tivemos, de ter a grande liderança que tivemos, que é o Brizola, não pode se reduzir à disputa interna. Não pode se minimizar aos corredores curtos da disputa interna. Nós temos que disputar a opinião aí de fora. A nossa luta, ela é muito maior quando ela é aí fora. Aqui dentro ela é muito curta. Aqui dentro a nossa luta é muito minimizada. Eu acho que nós perdemos muito tempo nessa disputa interna, quando poderíamos estar fazendo a disputa e a luta por aqueles jovens que tanto precisam da gente aí fora. Então eu acho que é isso. O trabalhismo, se pudéssemos dizer de uma forma mais nova, é isso. É dizer que a juventude socialista do PDT é essa chama que não pode apagar, Manuel, para que nós possamos ser o alerta da luta interna, mas que projete para fora, que diga que nós queremos fazer políticas públicas para a juventude que mais precisa lá fora. Aqui dentro a gente é só passageiro. A juventude tem prazo de validade. O meu prazo de validade chegou, assim como o do Glauco e de outros companheiros que ainda insistem em ficar por aqui. Então eu queria dizer assim, que eu acho que é a oportunidade, chegou a hora de uma nova geração ocupar esses espaços, e eu acho que o Vandal tem essa capacidade. E aí eu queria dizer, com toda a tranquilidade do mundo, assim, Vandal, te desejar toda a sorte do mundo. Eu fiz muitos amigos, irmão. Essa juventude que é brisolista, socialista, trabalhista e acima de tudo brasileira, essa juventude socialista do PDT que nós reverenciamos hoje, que nós homenageamos hoje, ela não é homenagem de uma pessoa, a uma pessoa, ela é uma homenagem a uma organização, que é quase como um ente entre nós, que é o nosso espelho, que é quem nos construiu, quem nos moldou e quem nos molda até hoje, é a JS-PDT, a juventude do Brizola, do Jango, do Getúlio, do Julião, do Prestes e de outros tantos, mas principalmente uma juventude que, como diz o Manuel, e eu não vou esquecer dessa frase nunca, é uma juventude que ela tem que ter a rebeldia do Brizola aos 82 e a inteligência do Darcy de sempre. Então eu quero finalizar dizendo assim para vocês, eu encerro um ciclo da minha passagem por aqui. Eu acho até que é muito mais que uma licença, Everton. Muito mais do que uma licença. Eu acho que é um até logo em relação aos jovens, mas também é um até breve em relação aos que ainda estão, e eu acho que a gente tem essa oportunidade de construir as políticas públicas. Eu recebi uma oportunidade do prefeito Fortunati, o maior prefeito do PDT do país, né, 2,1 metros, entendeu? Eu recebi essa oportunidade e a encaro como uma oportunidade da minha vida. Eu tenho certeza que o Glauco também, que o Israel também, que o Fernando também, que outros companheiros, que a Paulinha também, que o meu irmão Everton Rocha também. A gente encara isso como uma oportunidade, e a gente abraçou isso com outros companheiros do PDT em Porto Alegre para construir de verdade aquilo que a gente imagina que é melhor para os jovens de Porto Alegre, mas para os jovens da periferia, para aqueles que mais precisam,
Então a gente está lá construindo conselho municipal, plano municipal, bem orientados pelo meu irmão Josbertini. Mas aí, não tem frase mais bacana, eu tenho certeza que saiu da cabeça de algum iluminado, do que para existir história tem que existir verdade. A gente tem verdade na nossa luta, e a nossa luta é verdadeira. Ela é verdadeira porque ela defende os interesses do povo brasileiro, e é para ele que a JS tem que se estruturar e está sempre organizada. Então, como disse meu amigo Vandal, organizar, 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 organizar e sair às ruas para fazer as lutas que a juventude do nosso país precisa que nós façamos. Um grande abraço, muito obrigado pelos amigos que fiz, pelas reuniões que tivemos, pelos embates que tivemos, pelas brigas que tivemos, mas principalmente pelas vitórias que sempre teremos. Um grande abraço.